Você já se perguntou como era o reino mais grandioso da história de Israel? Como um rei conseguiu acumular tanta riqueza e poder? E o que isso significava para o povo daquela época? Hoje, vamos explorar o reino de Salomão e descobrir os segredos por trás de sua imensa riqueza. Salomão, filho do famoso rei Davi, foi um dos monarcas mais ricos e sábios de todos os tempos. Seu reinado é lembrado não apenas por sua sabedoria, mas também pela opulência e grandeza que trouxe ao povo de Israel. Construções magníficas, tesouros incomparáveis e uma influência que se estendeu por todo o mundo antigo. Mas como ele conseguiu isso? Quais foram as fontes dessa riqueza e como ela transformou a nação de Israel? Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe desse período de esplendor. Vamos entender como Salomão construiu o famoso Templo de Jerusalém, como ele utilizou sua sabedoria para governar e como suas alianças diplomáticas e comerciais contribuíram para a riqueza de Israel. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde revelaremos fatos intrigantes e histórias fascinantes sobre o reino de Salomão. Uma curiosidade glórias. Sem fim sobre o reino de Salomão é a construção do Templo de Jerusalém, que se tornou a morada permanente da Arca da Aliança e o centro de culto a Deus. Você sabia que durante a cerimônia de dedicação, a glória de Deus encheu o templo em forma de uma nuvem, confirmando sua aprovação e a continuidade da aliança com Israel? Este evento simboliza a presença divina e a importância espiritual do reinado de Salomão. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Deixe também seu like como forma de apoio e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Agora vamos descobrir juntos a grandiosidade do reino de Salomão e a riqueza de Israel. Salomão é uma das figuras mais fascinantes da história bíblica, conhecido por sua sabedoria incomparável e pelo esplendor de seu reinado. Ele foi o filho do rei Davi e de Batseba, e sua ascensão ao trono marcou o início de uma era de prosperidade sem precedentes para Israel. Mas quem foi esse homem que se tornou uma lenda? Desde jovem, Salomão demonstrou uma inteligência e uma perspicácia que o destacaram. Após a morte de seu pai, o rei Davi, houve muita disputa pelo trono. Mas Salomão, com o apoio de sua mãe e do profeta Natã, foi ungido rei. Sua coroação não foi apenas um evento cerimonial. Ela simbolizou a continuidade da promessa de Deus a Davi de que sua linhagem governaria Israel. Salomão herdou um reino já forte e unido, mas ele tinha a visão de torná-lo ainda mais grandioso. Uma das características mais notáveis de Salomão foi sua sabedoria, que se tornou lendária. A Bíblia nos conta que Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Em vez de pedir riqueza ou longevidade, Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Essa escolha agradou a Deus, que não só lhe concedeu sabedoria, mas também riqueza e honra. Um dos episódios mais famosos que ilustram a sabedoria de Salomão é a história das duas mulheres que reivindicavam ser a mãe de um bebê. Cada uma dizia que o bebê era seu filho. Salomão, diante desse dilema, propôs uma solução chocante: cortar o bebê ao meio e dar uma metade para cada mulher. A verdadeira mãe, movida pelo amor, imediatamente implorou que o bebê fosse entregue a outra mulher, enquanto a falsa mãe concordou com a divisão. Salomão, então, declarou que a mulher que mostrou compaixão era a verdadeira mãe e lhe entregou o bebê. Esse julgamento não só resolveu o conflito, mas também demonstrou a profunda sabedoria e discernimento de Salomão. Durante seu reinado, Salomão consolidou seu poder e expandiu suas fronteiras por meio de alianças estratégicas e casamentos diplomáticos. Ele casou-se com a filha do faraó do Egito e formou laços com outras nações poderosas. Essas alianças não apenas garantiram a paz, mas também trouxeram riqueza e cultura para Israel.
Salomão também é lembrado por suas contribuições literárias. Ele é tradicionalmente creditado como o autor de vários livros da Bíblia, incluindo Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses textos refletem sua sabedoria e seu profundo entendimento da natureza humana e da vida. A construção do Templo de Salomão é um dos eventos mais emblemáticos da história de Israel. Este templo não era apenas um centro religioso, mas também um símbolo da unidade e da devoção do povo de Israel a Deus. Para a fé judaica, o templo representava a presença divina na terra, um lugar onde os israelitas podiam adorar e oferecer sacrifícios. A edificação desse santuário marcou um ponto alto na história espiritual e cultural de Israel. Salomão decidiu construir o templo em Jerusalém, no Monte Moriá, um local já significativo por ser o lugar onde Abraão havia quase sacrificado seu filho Isaque. A escolha desse local adicionava um valor histórico e espiritual profundo ao templo. A construção começou no 4º ano do reinado de Salomão e levou aproximadamente 7 anos para ser concluída. A dedicação e o cuidado envolvidos no processo mostram a importância deste projeto. O Templo de Salomão foi uma obra arquitetônica grandiosa e meticulosamente planejada. Suas medidas eram impressionantes. O templo tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. A entrada principal era adornada com 2 grandes colunas de bronze, chamadas Jaquim e Boaz, que significavam Ele estabelecerá e força. Os materiais usados na construção eram da mais alta qualidade. Cedros do Líbano, conhecidos por sua durabilidade e beleza, foram trazidos por mar até Jafa e depois transportados para Jerusalém. O interior do templo era revestido com ouro puro, desde as paredes até o teto, incluindo os móveis. Havia também madeira de cipreste e pinho, além de pedras esculpidas e ajustadas com precisão. O templo estava dividido em várias áreas, cada uma com seu propósito específico. O pátio externo era acessível a todos os israelitas, enquanto o pátio interno era reservado aos sacerdotes. No centro havia o Santo dos Santos, o local mais sagrado, onde se encontrava a Arca da Aliança. Este espaço só podia ser acessado pelo sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. O processo de construção envolveu um planejamento minucioso e a coordenação de milhares de trabalhadores. Salomão recrutou 30.000 homens de todo Israel para cortar e transportar os cedros do Líbano. Estes trabalhadores eram divididos em turnos de 10.000, trabalhando 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Além disso, 80.000 homens foram designados para extrair pedras das montanhas e 70.000 foram responsáveis pelo transporte de materiais. O gerenciamento de uma força de trabalho tão vasta exigia uma organização exemplar e uma liderança eficaz. A construção do templo também contou com a ajuda de Hiram, rei de Tiro, que forneceu não apenas os materiais, mas também artesãos habilidosos, como Irão-Abi, um talentoso ourives e escultor de bronze. A colaboração entre Israel e Tiro foi um exemplo de como alianças políticas e comerciais podiam ser benéficas para ambos os reinos. Quando o templo ficou pronto, Salomão realizou uma cerimônia de dedicação que foi um evento monumental. Ele ofereceu sacrifícios em quantidade nunca vista antes e orou para que Deus habitasse naquele lugar e ouvisse as orações de seu povo. A glória do Senhor encheu o templo e o povo de Israel se alegrou, sabendo que a presença divina estava ali. O Templo de Salomão não foi apenas uma construção física, mas um símbolo espiritual que influenciou gerações. Ele representava a aliança entre Deus e Israel, um local onde a fé e a devoção eram vividas diariamente. Sua construção mostrou a sabedoria e a determinação de Salomão em cumprir os planos de seu pai, Davi, e em honrar a Deus com um santuário digno de sua presença.
A riqueza de Salomão é uma das mais notáveis e impressionantes da história antiga. Através de uma combinação de tributos, comércio e alianças estratégicas, Salomão acumulou uma fortuna que não apenas demonstrava seu poder, mas também elevava Israel a um status de prosperidade sem precedentes. Vamos explorar como ele conseguiu tal feito. Salomão implementou um sistema de tributos eficaz que garantiu um fluxo constante de recursos para o seu reino. Governadores regionais eram responsáveis por arrecadar tributos em suas respectivas áreas, que incluíam grãos, frutas e gado, além de metais preciosos. Esses tributos eram uma forma de assegurar a lealdade das tribos de Israel e das nações vizinhas, além de fornecer uma base econômica sólida para o reino. O comércio também desempenhou um papel crucial na acumulação de riqueza de Salomão. Ele estabeleceu rotas comerciais que conectavam Israel com as grandes civilizações da época, como o Egito, a Arábia e a Mesopotâmia. Os portos de Eilat e Gaza foram pontos estratégicos para o comércio marítimo, permitindo a importação de mercadorias exóticas como ouro, prata, marfim, especiarias e tecidos finos. Além disso, Salomão enviava suas próprias expedições comerciais, como a famosa viagem à terra de Ofir, que trouxe imensas quantidades de ouro. As alianças diplomáticas foram outra fonte significativa de riqueza para Salomão. Casamentos estratégicos, como sua união com a filha do faraó do Egito, não só consolidaram a paz, mas também trouxeram dotes substanciais e abriram portas para novos acordos comerciais. A visita da rainha de Sabá é um exemplo icônico dessas alianças. A rainha ficou tão impressionada com a sabedoria e a riqueza de Salomão que presenteou o rei com uma grande quantidade de ouro, especiarias e pedras preciosas. A Bíblia oferece descrições detalhadas dos tesouros e luxos do reino de Salomão. Seus palácios eram adornados com ouro e prata, e seus tronos eram revestidos com marfim e ouro puro. Os escudos e as armas de seus guardas pessoais eram feitos de metais preciosos. Além disso, Salomão possuía uma vasta frota de navios mercantes que a cada 3 anos retornavam carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões, demonstrando o alcance e a diversidade de seu comércio. A economia de Israel floresceu sob o reinado de Salomão devido à sua imensa riqueza. A abundância de recursos permitiu o financiamento de grandes projetos de infraestrutura, como a construção do Templo de Jerusalém, palácios e cidades fortificadas. Isso, por sua vez, criou empregos e estimulou a economia local. A circulação de riquezas entre o povo aumentou o padrão de vida e trouxe estabilidade ao reino. Entretanto, essa prosperidade também teve seu custo. Para manter seu estilo de vida luxuoso e financiar seus projetos ambiciosos, Salomão impôs pesados tributos sobre o povo. Isso, eventualmente, levou a tensões e descontentamentos que se manifestaram após sua morte, resultando na divisão do reino. Mesmo assim, durante seu reinado, a economia de Israel atingiu um auge que não seria facilmente esquecido. A riqueza de Salomão não era apenas um reflexo de sua habilidade como governante, mas também um símbolo do favor divino e da realização das promessas feitas a seu pai, Davi. Sua capacidade de acumular e administrar riquezas colocou Israel no mapa do mundo antigo como um centro de poder e influência. As relações diplomáticas e comerciais do rei Salomão foram fundamentais para o sucesso e a prosperidade de seu reino. Através de alianças estratégicas e um comércio robusto, Salomão conseguiu assegurar paz e riqueza para Israel. Uma das alianças mais significativas foi com o Egito. Salomão casou-se com a filha do faraó, fortalecendo os laços entre os dois reinos. Este casamento trouxe benefícios econômicos e militares, garantindo a paz nas fronteiras e facilitando o acesso a recursos e tecnologias avançadas do Egito. Outra aliança crucial foi com o reino de Tiro, governado pelo rei Irão.
Tiro era uma potência naval e comercial, conhecida por suas habilidades em construção naval e comércio marítimo. Irão forneceu a Salomão os materiais e a expertise necessários para a construção do Templo de Jerusalém e outras obras importantes. Em troca, Salomão cedeu grandes quantidades de trigo e azeite de oliva. Essa relação mutuamente benéfica fortaleceu ambos os reinos e ampliou suas capacidades comerciais. A visita da Rainha de Sabá é um episódio marcante na história das relações internacionais de Salomão. A Rainha de Sabá, fascinada pelos relatos sobre a sabedoria e a riqueza de Salomão, decidiu visitá-lo. Ela trouxe consigo presentes preciosos, como ouro, especiarias e pedras preciosas. A rainha queria testar a sabedoria de Salomão com enigmas e questões desafiadoras. Ao encontrar Salomão, ela ficou impressionada com sua sabedoria e com a opulência de sua corte. A visita fortaleceu os laços entre os dois reinos e resultou em acordos comerciais que beneficiaram ambas as partes. O comércio, tanto marítimo quanto terrestre, foi uma das principais fontes de riqueza do reino de Salomão. Ele aproveitou a localização estratégica de Israel, situada entre as grandes civilizações do Egito, Mesopotâmia e Arábia, para estabelecer rotas comerciais lucrativas. Os portos de Eilat e Gaza eram pontos de partida para navios que transportavam mercadorias exóticas, como ouro, prata, marfim e especiarias, vindas de lugares distantes como Ofir e a Índia. Salomão também desenvolveu uma frota mercante, em parceria com o Irão de Tiro, que navegava pelo Mar Vermelho e pelo Mar Mediterrâneo. Esses navios retornavam carregados de riquezas que não só abasteciam o tesouro real, mas também fomentavam a economia local. O comércio terrestre era igualmente vital, com caravanas transportando mercadorias através das rotas das especiarias e do incenso, conectando Israel a regiões tão distantes quanto a Península Arábica e o Levante. Essas relações diplomáticas e comerciais não apenas garantiram a prosperidade econômica de Israel, mas também promoveram intercâmbios culturais e tecnológicos. As alianças trouxeram novos conhecimentos, práticas agrícolas avançadas e técnicas de construção que beneficiaram o reino. Além disso, a paz assegurada por essas alianças permitiu que Salomão se concentrasse em governar e desenvolver seu reino sem a constante ameaça de guerra. A visita da Rainha de Sabá também teve implicações religiosas e culturais. Ela reconheceu a sabedoria de Salomão como um dom divino, reforçando a ideia de que o reinado de Salomão era abençoado por Deus. Essa percepção aumentou o prestígio de Salomão e solidificou sua posição como um líder não apenas político, mas também espiritual. Salomão é reverenciado não apenas por sua riqueza e poder, mas principalmente por sua sabedoria. Essa sabedoria é imortalizada em seus escritos, que incluem o livro de Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esses textos oferecem uma visão profunda sobre a natureza humana, a moralidade e a busca pelo significado da vida. O livro de Provérbios é uma coleção de ditados curtos e sábios que abordam diversos aspectos da vida cotidiana. Esses provérbios cobrem temas como a justiça, a moralidade, a família e a diligência. Por exemplo, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Destaca a importância de reverenciar a Deus como fundamento da verdadeira sabedoria. Esse livro foi escrito para orientar as pessoas em suas decisões diárias e para encorajá-las a viver de maneira justa e prudente. Eclesiastes, por outro lado, oferece uma reflexão mais filosófica e introspectiva. O autor, tradicionalmente identificado como Salomão, explora a futilidade das ambições humanas e a busca incessante por propósito e satisfação. Com frases como "vaidade de vaidades, tudo é vaidade",
Eclesiastes nos lembra da transitoriedade da vida e da importância de encontrar significado além das realizações materiais. O livro questiona a sabedoria convencional e nos leva a refletir sobre a essência da existência e a busca por um propósito mais profundo. O Cântico dos Cânticos, também atribuído a Salomão, é um poema lírico que celebra o amor e a paixão entre um homem e uma mulher. Diferente dos outros escritos de Salomão, este livro é uma ode ao amor romântico e à beleza da relação conjugal. Ele usa uma linguagem rica e vívida para descrever os sentimentos e as emoções envolvidas no amor verdadeiro. O Cântico dos Cânticos tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos, incluindo alegorias do amor de Deus pelo seu povo. A sabedoria de Salomão não se limitava aos seus escritos. Ele aplicou essa sabedoria na administração do reino de Israel, garantindo prosperidade e justiça. Sua habilidade de governar com equidade é exemplificada em suas decisões judiciais. O julgamento das duas mulheres que reivindicavam a maternidade de um bebê é uma das histórias mais famosas. Ao sugerir dividir o bebê ao meio, Salomão revelou a verdadeira mãe pela sua compaixão, demonstrando uma profunda compreensão da natureza humana. Além desse julgamento, Salomão tomou muitas outras decisões que refletiram sua sabedoria. Ele reorganizou a administração do reino, dividindo-o em 12 distritos administrativos, cada um responsável por fornecer provisões para a corte real por um mês do ano. Essa estrutura não só garantiu um fluxo constante de recursos, mas também descentralizou o poder, promovendo eficiência e justiça. A sabedoria de Salomão também se manifestou em suas políticas econômicas e diplomáticas. Ele negociou tratados e alianças que fortaleceram Israel, garantindo paz e prosperidade. Suas decisões sobre o comércio e os tributos mostraram uma compreensão sofisticada da economia e das relações internacionais. Salomão compreendia a importância da educação e da transmissão do conhecimento. Ele cercou-se de conselheiros sábios e encorajou o estudo e a preservação da sabedoria. Sua corte era um centro de aprendizado, onde estudiosos e líderes discutiam e compartilhavam conhecimentos. O legado de Salomão como um líder sábio e um autor prolífico continua a inspirar gerações. Seus escritos são estudados até hoje, oferecendo orientação e reflexão sobre a vida e a moralidade. A sabedoria de Salomão, encapsulada em suas palavras e ações, é um testemunho duradouro de sua busca pela verdade e pela justiça. O reinado de Salomão teve um impacto profundo na cultura e na religião de Israel, moldando a história do povo judeu de maneiras duradouras. Durante seu reinado, houve um fortalecimento significativo do culto a Yahvé, o Deus de Israel, que se tornou mais centralizado e estruturado. Salomão, ao construir o templo em Jerusalém, centralizou o culto a Yahvé de uma forma sem precedentes. O templo não era apenas um edifício magnífico, mas também o coração espiritual do reino, onde as práticas religiosas e os sacrifícios eram realizados. Antes do templo, o culto a Yahvé ocorria em diversos locais, incluindo altares ao ar livre e santuários menores. A construção do templo unificou esses diversos locais de culto, estabelecendo Jerusalém como o centro religioso indiscutível de Israel. O Templo de Jerusalém se tornou o símbolo da presença de Deus entre seu povo. Salomão dedicou o templo com uma oração que pedia a Deus para ouvir as orações feitas naquele lugar e perdoar os pecados de seu povo. A dedicação foi um evento monumental, onde inúmeros sacrifícios foram oferecidos e a presença divina se manifestou visivelmente, enchendo o templo com uma nuvem de glória. Isso reforçou a crença de que Yahvé habitava ali, fortalecendo ainda mais a fé e a devoção do povo. Além de centralizar o culto, Salomão também promoveu a unificação das práticas religiosas.
Ele estabeleceu sacerdotes e levitas para servir no templo, garantindo que os rituais e os sacrifícios fossem realizados de acordo com a lei mosaica. Isso trouxe uma maior uniformidade e padronização ao culto, solidificando a identidade religiosa de Israel. No entanto, o reinado de Salomão também foi marcado pela introdução de influências culturais e religiosas estrangeiras, principalmente através de seus muitos casamentos diplomáticos. Salomão casou-se com mulheres de diversas origens, incluindo egípcias, moabitas, amonitas, sidônias e hititas. Esses casamentos fortaleceram alianças políticas, mas também trouxeram consigo as religiões e culturas desses povos. As esposas estrangeiras de Salomão praticavam suas próprias religiões e, frequentemente, pediam ao rei que construísse altares e santuários para seus deuses. Salomão, em um esforço para agradá-las, permitiu a construção desses lugares de culto. Isso levou à introdução de cultos estrangeiros em Israel, como os de Astarote, deusa dos sidônios, e Moloque, deus dos amonitas. Esses cultos incluíam práticas que eram abomináveis aos olhos de Yahvé, como a idolatria e, em alguns casos, até sacrifícios humanos. Essa introdução de cultos estrangeiros teve consequências significativas. Embora o Templo de Jerusalém permanecesse o centro do culto a Yahvé, a presença de outros santuários e deuses começou a minar a pureza da fé israelita. A Bíblia relata que isso provocou a ira de Deus, pois os israelitas começaram a se desviar do culto exclusivo a Yahvé, adotando práticas pagãs e sincréticas. O impacto cultural e religioso do reinado de Salomão foi, portanto, uma mistura de fortalecimento e desafio. Por um lado, Salomão elevou a fé em Yahvé a um novo patamar de centralização e organização com a construção do templo. Por outro, suas alianças e casamentos trouxeram influências estrangeiras que introduziram práticas religiosas contrárias à fé israelita, plantando as sementes de conflitos futuros. O legado religioso de Salomão é complexo. Sua sabedoria e riqueza trouxeram um período de grande prosperidade e crescimento cultural para Israel, mas também lançaram as bases para futuras divisões e desafios religiosos. Apesar das influências estrangeiras, o Templo de Jerusalém permaneceu um símbolo duradouro da fé em Yahvé e um centro espiritual para o povo judeu. O declínio do reino de Salomão é uma história marcada por uma série de fatores que juntos minaram a grandiosidade construída ao longo de seu reinado. Embora Salomão fosse conhecido por sua sabedoria e riquezas, suas decisões no final de sua vida contribuíram significativamente para a queda de seu reino. Uma das principais causas do declínio foi a idolatria. Salomão, em seus esforços para manter alianças políticas através de casamentos com mulheres estrangeiras, permitiu que práticas idólatras se infiltrassem em Israel. Ele construiu altares para os deuses de suas esposas, como Astarote e Moloque, e, eventualmente, ele próprio começou a participar desses cultos pagãos. Essa violação do compromisso exclusivo com Yahvé foi vista como uma traição à fé israelita e enfraqueceu a integridade religiosa do reino. Além da idolatria, os tributos pesados impostos por Salomão para sustentar seu estilo de vida luxuoso e seus projetos ambiciosos sobrecarregaram o povo. Grandes somas eram exigidas para manter a corte real e os numerosos empreendimentos de construção. Isso gerou um crescente descontentamento entre as tribos de Israel que se sentiam exploradas e oprimidas. As revoltas internas começaram a ganhar força devido à combinação de descontentamento com os tributos e a percepção de injustiça na administração de Salomão. A unidade que havia sido alcançada no início de seu reinado começou a se desintegrar, com líderes locais e tribos buscando mais autonomia e resistindo à centralização do poder em Jerusalém. Após a morte de Salomão, a fragilidade do reino se tornou evidente. Seu filho Roboão ascendeu ao trono,
mas sua falta de habilidade política e sensibilidade para com as queixas do povo agravaram a situação. Quando Roboão recusou-se a aliviar os tributos e o fardo sobre o povo, uma rebelião liderada por Jeroboão, um oficial do exército, resultou na divisão do reino. As 10 tribos do norte se separaram para formar o reino de Israel sob o governo de Jeroboão, enquanto apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino de Judá. Essa divisão teve consequências profundas e duradouras. O reino de Israel e o reino de Judá seguiram caminhos diferentes, muitas vezes em conflito um com o outro, enfraquecendo a nação que Salomão havia consolidado. A unidade e a prosperidade do reino foram substituídas por divisões e guerras internas, deixando ambos os reinos vulneráveis a ameaças externas. O declínio do reino de Salomão oferece importantes lições. Primeiro, a centralização excessiva do poder e a imposição de tributos opressivos podem levar à insatisfação e revoltas. Governar com sabedoria requer um equilíbrio entre a busca pelo progresso e a consideração das necessidades e bem-estar do povo. Segundo, a fidelidade a princípios religiosos e éticos é crucial para a estabilidade de uma nação. A idolatria e a corrupção moral podem corroer os fundamentos de uma sociedade e levar à sua queda. Em última análise, o legado de Salomão é um lembrete de que até os mais sábios podem cair se desviarem dos princípios que sustentam a justiça e a fé. O declínio de seu reino destaca a importância de líderes que governam com justiça, compaixão e um compromisso inabalável com os valores que promovem a coesão e o bem-estar de seu povo. Ao longo deste vídeo, exploramos a grandiosidade do reino de Salomão, desde sua ascensão ao trono até os momentos finais de seu reinado. Vimos como Salomão, filho de Davi, tornou-se um dos reis mais sábios e ricos da história, construindo um império de prosperidade e influência. Falamos sobre a construção monumental do Templo de Jerusalém, um símbolo central da fé e da unidade do povo de Israel. Este templo não apenas centralizou o culto a Yahvé, mas também representou a glória e a devoção do reino sob a liderança de Salomão. Exploramos as diversas fontes de riqueza de Salomão, desde tributos e comércio até alianças diplomáticas estratégicas. Vimos como suas políticas econômicas e comerciais trouxeram uma era de prosperidade sem precedentes para Israel, estabelecendo o reino como um centro de poder e comércio no mundo antigo. Discutimos as relações diplomáticas e comerciais, destacando as alianças com o Egito, Tiro e Sabá. A visita da rainha de Sabá, em particular, exemplificou o alcance e a reputação da sabedoria e riqueza de Salomão, consolidando ainda mais sua posição no cenário internacional. Examinamos a sabedoria de Salomão, refletida em seus escritos como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses textos continuam a oferecer lições valiosas sobre a vida, a moralidade e a busca pelo sentido, demonstrando a profundidade e o impacto duradouro do pensamento de Salomão. Também abordamos o impacto cultural e religioso do reinado de Salomão, tanto positivo quanto negativo. Embora ele tenha centralizado o culto a Yahvé e promovido a unidade religiosa, suas alianças com esposas estrangeiras introduziram práticas idólatras que desafiaram a pureza da fé israelita. Por fim, refletimos sobre o declínio do reino após a morte de Salomão. A combinação de idolatria, tributos pesados e revoltas internas levou à divisão do reino, uma lição poderosa sobre os perigos da desunião e da corrupção moral. A história do reino de Salomão não é apenas uma narrativa de poder e riqueza, mas também uma reflexão profunda sobre liderança, sabedoria e os desafios de manter a integridade e a justiça. O legado de Salomão nos ensina a importância de governar com sabedoria, compaixão e um compromisso firme com os valores espirituais e éticos.
Se você gostou deste mergulho na história do Reino de Salomão e deseja continuar explorando as riquezas da história bíblica, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos continuar descobrindo e aprendendo com as fascinantes histórias da Bíblia. Até o próximo vídeo!